No vídeo anterior vimos onde começaram as 2.300 tardes e manhãs, e também vimos que dessas 2.300 noites e manhãs, há 70 semanas reservadas para o povo judeu. Vimos que antes que essas 70 semanas terminassem, 6 coisas aconteceriam. A primeira era que o povo judeu alcançaria o auge da sua maldade. Segundo, as ofertas pelo pecado cessariam. Terceiro, que os pecados da humanidade seriam expiados. Quarto, que os pecadores seriam justificados. Quinto, as profecias serão confirmadas. E sexto, que Cristo iniciaria sua obra mediadora em favor da humanidade, no santuário celestial. Qual é o significado dessas 6 coisas? Pois bem, abra os ouvidos, pois falaremos de coisas profundas e importantes. Primeiro, a atingir o cúmulo do mal, o povo judeu atingiu o cúmulo do seu mal, quando matou o Messias e depois perseguiu os cristãos, e fez tudo isto porque substituiu os ensinamentos da Bíblia, por ideias e tradições humanas. E quando se cumpriu a profecia, eles não o reconheceram, tiveram uma falsa ideia do que seria o Messias. E quando o Messias veio, eles o rejeitaram, mas quando veio um impostor que se ajustou às suas ideias, eles o seguiram, e foi ele quem os levou à destruição. É por isso que fazemos esses vídeos, para não confiarmos no ser humano, tradições e ideias, e para que possamos reconhecer o cumprimento das profecias, e para que não tenhamos ideias errôneas do que deveria ser a segunda vinda de Cristo, e para que quando vier o impostor, não vamos atrás dele, e para que não se repitam os mesmos erros daqueles que, acreditando que estavam fazendo a vontade de Deus, estavam na verdade fazendo a vontade do diabo, perseguindo e matando aqueles que cumpriram a vontade de Deus, para pôr fim à oferta pelo pecado. As ofertas pelo pecado terminaram quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado, e os sacrifícios de animais, que anteriormente o anunciavam, tornaram-se obsoletos. Não estamos mais esperando por um Redentor prometido que dará a vida, agora esperamos pelo cumprimento de outra promessa. E como a promessa que esperamos é diferente, também é diferente o rito que anuncia. Essa é a lei que Cristo pregou na cruz, a lei dos ritos e das cerimônias que anunciou um Redentor. Essa lei entrou em vigor quando os seres humanos pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, eles se viram nus, e Deus os vestiu com mantos de peles. Naquela época essa lei foi instituída, mas há muitos por aí dizendo que o que Cristo cravou na cruz foram os 10 mandamentos. Por que eles dizem isso? Eles acreditam que agora podemos adorar outros deuses? Eles acreditam que podemos adorar ídolos? Eles acreditam que podemos usar o nome de Deus em vão? Eles acreditam que podemos desonrar nossos pais? Eles acreditam que podemos mentir, matar, adulterar e cobiçar? Na verdade, não. Então qual é o problema com os 10 mandamentos? O sábado. Mas o sábado não é um ritual criado quando o pecado surgiu. O sábado existia muito antes de existir o pecado. E quando o pecado deixar de existir novamente, o sábado continuará a existir. Para expiar a iniquidade, o salário do pecado é a morte, e a morte é o que todos os seres humanos merecem. O sangue de touros e bodes não pode expiar o pecado, porque os animais não têm o uso da razão, nem podem decidir morrer voluntariamente em nosso lugar. A Bíblia fala sobre 2 mortes. A primeira, aquela que todos nós experimentamos quando ficamos velhos ou doentes, é considerada como dormir, porque dessa morte todos seremos ressuscitados, mas a segunda morte é a morte pelos pecados, e dessa morte não há ressurreição, nenhum ser criado, nem mesmo os anjos poderiam morrer em nosso lugar, para expiar os nossos pecados. Só Deus, o doador da vida, aquele que tem a vida em si mesmo, poderia sofrer a segunda morte e viver novamente, mas Cristo morreu. A iniquidade foi expiada. Se Cristo não tivesse morrido, Jó, Abraão e todos os patriarcas estavam irremediavelmente perdidos. Mesmo com todos os sacrifícios de animais que ofereceram, eles foram justificados, não pelo sangue daqueles animais, mas pela fé, no Redentor que estava por vir e que foi simbolizado naqueles sacrifícios, para trazer a justiça eterna, embora Cristo tenha expiado com a sua morte. Os pecados de toda a humanidade não implicam que sejamos automaticamente justificados, e que todos sejamos salvos. Primeiro, Deus não pode nos salvar contra a nossa vontade, mas mesmo quando temos o desejo. A nossa natureza egoísta leva-nos continuamente a fazer o mal que não queremos fazer, e o bem que queremos, não o fazemos. Tentamos mudar nossa natureza por si só, é uma missão impossível.
Somente o Espírito Santo pode quebrar a nossa natureza egoísta e colocar amor em nossos corações. É isso que os teólogos chamam de santificação. Mas quando esta santificação é realizada, ficamos desamparados? É claro que não. Mesmo que falhemos e pequemos, nós temos um advogado disposto a nos justificar. Lembre-se sempre que nesta corrida o que importa não é quem está à frente, ou quem está mais lento. O importante é não pararmos de correr. O diabo acredita que pensamos que somos ruins demais para que Deus nos perdoe, ou que deveríamos mudar antes de vir a Cristo. Mas a justiça eterna foi trazida ao mundo, então vamos a Cristo como estamos, e como estamos, Ele se encarregará de nos justificar, para confirmar a visão e a profecia. Existem muitas visões e profecias na Bíblia. Mas esta, de Daniel 8 e 9, coloca datas específicas em eventos específicos, que foram confirmados pela história. Então a profecia foi confirmada, e não há razão para duvidar que o que resta para ser cumprido, será cumprido pela unção do santuário. Que grande acontecimento foi o nascimento de Cristo, previsto muito antes de ocorrer, e quando aconteceu, passou despercebido, exceto para um punhado de pessoas. Cristo veio e morreu, cumprindo o que havia sido predito muitos séculos antes, e se não fosse pela Igreja, o novo povo de Deus, a morte de Cristo teria se tornado um acontecimento histórico obscuro, que já estaria enterrado no esquecimento. Mas uma vez terminada a sua obra expiatória, Cristo ascendeu ao céu para começar a sua obra mediadora, e quando Cristo começou essa obra no céu, o Espírito Santo começou a sua obra na terra. Mas já estava previsto que o santuário seria pisoteado. Vimos isso quando estudamos o capítulo 8 de Daniel. O santuário feito pelo homem foi literalmente arrasado pelos exércitos da Roma pagã, quando o queimaram, e o deixaram em ruínas no ano 70. E o santuário feito por Deus foi derrubado pela Roma papal, ao ensinar que Maria é aquela que intercede por nós no céu, e que os nossos pecados são perdoados, se os confessarmos a um sacerdote, e rezarmos alguns Pais Nossos, e algumas Ave-Marias. E mesmo que as igrejas protestantes não pratiquem nenhuma dessas coisas, o resultado permanece. Você é batista, evangélico, ou pentecostal, diga-me quando foi a última vez que seu pastor mencionou em um sermão que Cristo está neste momento no santuário celestial, como o nosso mediador. Essa é uma verdade descartada pela Igreja durante a Idade Média, e que hoje é ignorada por quase toda a cristandade. O santuário foi ungido no 31º ano de nossa era. Essas são as 6 coisas que tiveram que acontecer antes que as 70 semanas terminassem. E as 6 ocorreram. Esta profecia das 70 semanas foi dada para esclarecer a dúvida de Daniel, a respeito do fato, se o seu povo seria restaurado no final dos 70 anos, profetizados por Jeremias. Mas, mais do que isso, foi dado a todos nós vermos que Deus está no controle da profecia das 70 semanas. Ele disse que o povo judeu seria restaurado, porque indica que teria sido dada uma ordem para que Jerusalém fosse restaurada. Mas ele também salienta que, uma vez restaurado, o povo judeu teria 490 anos para cumprir a sua missão, ou perderia o seu estatuto de povo de Deus. A outra parte, que ele não tinha entendido, era a abominação da desolação. Obviamente ele pensava que se referia à destruição de Jerusalém, levada a cabo pelos babilônios. Mas, agora Gabriel explica que a abominação da desolação, mencionada no capítulo 8, não foi o ataque dos babilônios, mas que o desolador viria depois de terminar as 70 semanas de graça. Evidentemente chegamos até a 69ª semana, em que o Messias chegaria. Nos resta mais uma semana para completar as 70 semanas, determinadas para o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Então continuemos com o que resta do capítulo 9. E após as 62 semanas, o Messias será morto, e não por ele, e o povo de um príncipe que está por vir, destruirá a cidade e o santuário, como uma inundação será o seu fim, e até o final, haverá guerra e permanecerá derrubado com desolação. Aqui, o anjo de Gabriel simplesmente resume o que acontecerá após o aparecimento do Messias. O Messias morreria, e depois Jerusalém seria destruída pelo exército romano, e a partir de então, não haveria paz para a nação judaica, nem seria reconstruído o templo. A frase, e não por si, que aparece na maioria das traduções, dar a entender que o Messias morreria assassinado, e não de causas naturais, seria mais corretamente traduzido como, que ninguém estaria do seu lado, ou que morreria só, sem ninguém o defender. O versículo 27 diz,
na próxima semana, o Messias confirmará o pacto para muitos. Que outra semana? A semana que falta para completar os 70 semanas. Já nos disse que, desde que foi emitido o decreto para restaurar e reedificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, faltariam 7 semanas e 62 semanas, ou seja, faltariam 69 semanas, e mais uma semana para completar as 70 semanas, determinadas sobre o povo judeu. Essa é a outra semana sobre a qual o versículo 27 fala. Durante aquela semana o Messias confirmaria a aliança para muitos. O que isso significa? De que aliança ele está falando? Na Bíblia há muitas alianças, todas elas relacionadas entre si, e com aquela primeira aliança que foi uma promessa e uma profecia, estamos falando da execução do plano de salvação, que Deus havia preparado antes da fundação do mundo, na qual o próprio Deus se tornaria homem, e morreria por todos nós, para dar-nos a oportunidade de vivermos através dele. É claro que esse plano incluía o trabalho que o povo judeu tinha que fazer, que, como já mencionamos, consistia em ser guardião e protetor da revelação de Deus, e torná-la conhecida ao mundo. A primeira parte destas eles o fizeram, mas com muita dificuldade, mas na segunda, eles falharam completamente. Agora Deus lhes deu aquelas 70 semanas, com 490 anos de graça, uma segunda oportunidade para cumprirem sua parte da aliança. Mas na mesma profecia em que o povo judeu recebeu essas 70 semanas de graça, está implícito que eles falhariam novamente. A aliança não foi confirmada para muitos, porque a nação judaica primeiro adotou uma atitude exclusivista, e segundo porque enterrou a verdade sob muitas tradições e normas inventadas por homens. Eles eram tão preconceituosos com sua ideia do Messias, que quando o Messias veio eles não os compreenderam. O fracasso do povo judeu significava a inclusão da igreja. Todas as alianças e promessas de Deus foram herdadas pela igreja, confirmando assim a aliança com muitos. No meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. O que isso significa? Gabriel já disse isso, e depois das 62 semanas, será tirada a vida do Messias. Uma semana são 7 dias, meia semana são de 3 dias e meio, em 3 anos e meio o Messias cessaria o sacrifício e oferta. Como ele fez isso? Morrendo na cruz. Quando Cristo morreu, o verdadeiro e único sacrifício com o poder de redimir pecados. O animal, os sacrifícios que o anunciavam não tinham mais razão de ser, por isso quando Cristo morre o véu do templo é rasgado, de alto a baixo, como prova de que os sacrifícios de animais e o serviço no santuário terrestre eram obsoletos. Agora Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, seria o mediador entre Deus e os homens, no verdadeiro santuário no céu. Essa obra de mediação começou, como já vimos, no dia de Pentecostes, no ano 31 depois de Cristo, de modo que em 3 anos e meio, após seu aparecimento, o Messias cessaria os sacrifícios e ofertas. Se contarmos 3 anos e meio, a partir do outono do ano 27, em que Cristo foi batizado, nos levará à primavera do ano 31, do presente século, precisamente na Páscoa, na primavera do ano 31, Jesus Cristo foi crucificado. Isso é meio da semana, ainda temos 3 dias e meio, para completar as 70 semanas. O que acontecerá? A última semana será cumprida? Confirmará o pacto a muitos. Esses 3 anos e meio que faltam, nos levam para o ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado pelos líderes judeus, e começaram a perseguir os cristãos. Essa perseguição fez com que muitos, talvez a maioria, dos cristãos fugissem da Judéia para as cidades dos gentios. O que contribuiu para que o cristianismo, embora de origem judaica, não sofresse do mesmo espírito exclusivista do judaísmo. A nação judaica que falhou, e foi levada cativa para a Babilônia, teve a sua segunda oportunidade. Cerca de 70 anos depois do cativeiro babilônico, eles foram autorizados a retornar à sua terra, e durante 490 anos tiveram uma segunda chance de fazer a sua parte, mas falharam novamente. Naquela última semana de graça que receberam, o que fizeram foi atingir o cúmulo de sua maldade. No meio da semana mataram o Messias, no final da semana se voltaram contra a igreja recém-nascida. As 70 semanas de graça terminaram, e a nação judaica deixou de ser o povo de Deus, e a igreja cristã tomou o seu lugar. Esta não é uma invenção nossa. O profeta Isaías falou disto, e o próprio Jesus Cristo repetiu.
Israel é a vinha da qual Deus esperava obter bons frutos, mas não foi o caso. Eles são também os agricultores de quem Deus esperava obter frutos, mas eles egoisticamente guardaram esses frutos para si. A interpretação futurista das profecias, que é o mais aceita entre as igrejas protestantes, ensina que os judeus vão reconstruir o Templo de Jerusalém, e muitas outras coisas, colocando o povo judeu num papel de liderança nas profecias. Isso é um erro. O povo judeu não é mais o povo de Deus. Eles deixaram de ser assim no final das 70 semanas. Agora, o povo de Deus é a igreja, nem aquelas ruínas em Jerusalém são o templo de Deus. O templo de Deus está no céu, onde Cristo intercede por nós como nosso sumo sacerdote. O próprio Cristo disse isso, nas duas ocasiões em que expulsou os mercadores do templo, disse que a minha casa é casa de oração. Mas depois, quando chegou a sua hora de morrer, sua casa ficou abandonada. Não a chamo mais de minha casa, mas de sua casa, dando a entender que a descartou há muito tempo. Faz tempo que vimos falando sobre as interpretações preteristas e futuristas das profecias. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. De onde surgem essas interpretações? E como elas são adotadas pela maioria dos cristãos? Mas ainda não terminamos as 2300 tardes e manhãs. Ele continua dizendo o último versículo: então na asa das abominações virá o desolador, e ele desolará até chegar à consumação, então o que está determinado será derramado sobre o desolador. Depois, obviamente, ele se refere após as 70 semanas, e o que ele diz sem dúvida tem um duplo sentido. O primeiro refere-se às legiões romanas, que no ano 70 tomaram Jerusalém e a saquearam, e incendiaram o templo. O número 70 aparece novamente. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus voltaram para Jerusalém, e foram concedidas 70 semanas proféticas de graça e, finalmente, no 70º ano, depois de fracassar novamente, os romanos invadem Jerusalém e destroem seus muros, queimando a cidade e o templo. Mas, desta vez não haverá oportunidades adicionais para o povo judeu como nação. Como indivíduos eles podem ser salvos, assim como você e eu, mas como nação eles nunca mais serão o povo de Deus. Quando Nabucodonosor saqueou e destruiu o templo, Deus cuidou para que Nabucodonosor cuidasse dos utensílios do templo, tanto que quando Ciro permitiu que os judeus retornassem às suas terras, ele lhes devolveu todos os vasos e utensílios. Mas quando os romanos saquearam e queimaram o templo, no ano 70, ninguém guardou, nem cuidou de nada. Todo o ouro, a prata e o bronze saqueados não se sabe onde terminou, provavelmente foi fundido e convertido em moedas, ou em objetos de decoração nos palácios de Roma, ou em estátuas de Júpiter, ou algum outro deus. Deus não preservou nada, porque desta vez não haveria outra oportunidade. Eu duvido que os judeus chegarão a reedificar o templo de Salomão, e retomarão os sacrifícios. Se o fizerem, isso não seria obra de Deus, mas obra dos homens, e simplesmente reafirmaria sua teimosia em recusar reconhecer Jesus como o Messias, e retomar os sacrifícios e serviços terrenos após a morte e a ascensão de Cristo. Seria antes uma blasfêmia, uma rejeição e desprezo pelo sacrifício de Cristo, e pela sua obra de intercessão. Mas o desconhecimento que existe nas igrejas protestantes é tão grande quanto ao significado das profecias, e dos símbolos do santuário, do seu mobiliário e dos serviços que existem. Ao ponto das igrejas protestantes contribuírem financeiramente para grupos judaicos de direita, que procuram reconstruir o templo e renovar os serviços. Por isso é absolutamente necessário que, no próximo vídeo, falemos da história da qual surgem o preterismo e o futurismo. Mas voltando à passagem, depois com a multidão das abominações será o desolador, e isto até que a inteira consumação seja alcançada, então o que foi determinado será derramado sobre o assolador. O Império Romano também teve os dias contados, esse é o primeiro significado deste versículo. Mas tem um duplo significado e isso se soma à Roma Imperial. A desolação mencionada também se refere à Roma Papal, que também tinha e teve algo determinado que se derramaria sobre ela, e é primeiramente, que o seu domínio duraria por um tempo, tempos, e metade de um tempo, e quando entrarmos no Apocalipse veremos que algo mais está determinado a ser derramado sobre ela, depois que sua autoridade for restaurada. Tanto a missão desoladora do Império Romano, que destruiu Jerusalém no 70º ano, quanto a abominação da desolação do chifre pequeno, durante o governo papal, deveriam ocorrer após as 70 semanas, mas antes de concluir estas 2300 tardes e manhãs,
O último remanescente do Império Romano, a cidade de Constantinopla, caiu nas mãos dos otomanos no ano de 1453, e a queda da Roma papal ocorreu no ano de 1798. Quando no final do tempos, e metade de um tempo, o Papa foi feito prisioneiro por ordem de Napoleão. Mas ainda não terminou com os 2300 anos, diz, até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. A purificação do santuário é o último evento que deverá ocorrer ao final dos 2300 anos. Mas o que significa isso? Que o santuário seria purificado. De qual santuário se fala? A realidade é que as respostas para essas perguntas já nos foram dadas, já as vimos quando estudamos o capítulo 7 de Daniel. Já sabemos que o decreto de Artaxerxes Longímano, no ano 457 a.C., é o ponto de partida dos 2300 anos, então para saber quando terminam os 2300 anos, basta adicionar 2300 anos ao ano 457 a.C. Assim como fizemos com as 70 semanas, não se esqueça de adicionar um ano para compensar o ano zero, que nos leva ao ano 1844. Assim, em 1844 é a purificação do santuário. Mas que santuário e que purificação? Bem, o templo foi destruído no ano 70, então esse definitivamente não é o santuário. Mas, vamos para essa lista de acontecimentos, porque as profecias são dadas em ordem cronológica, e lá veremos o próximo evento a ocorrer após a queda do Anticristo. No ano 1798, é o início do julgamento para que haja purificação do santuário. Nada mais é do que o início do julgamento, apresentado no capítulo 7 de Daniel. Não faria mal nenhum voltar e rever esses vídeos, lembrando as 3 festas anuais, a Páscoa, o Pentecostes e o Dia da Expiação. A realidade simbolizada pela Páscoa ocorreu no 31º ano, a realidade simbolizada pelo Pentecostes também começou no 31º ano, e a realidade simbolizada pelo Dia da Expiação começou no ano 1844, no ano 31, ano em que Cristo morreu pelos pecados e ascendeu ao céu para ser nosso mediador, e no ano 1844, Cristo iniciou a purificação do santuário celestial, ou seja, começou o julgamento. A profecia dos capítulos 8 e 9 são iguais aos de Daniel 2 e Daniel 7, só que mais e mais detalhes são adicionados. No caso de Daniel 9, apontam a data exata em que o Messias deveria aparecer, e a data exata de sua morte. Os escribas e os fariseus sabiam muito bem que viviam num tempo profético, e nós também não ficamos no escuro em relação aos tempos proféticos em que vivemos, para que possamos acrescentar mais uma data à nossa lista de acontecimentos. Quase todo o mundo religioso acredita que haverá um julgamento quando todo este mundo chegar ao fim. Mas a realidade é que o julgamento já começou em 1844, a única coisa que falta é a ressurreição do Anticristo, e o julgamento final terminará imediatamente depois, quando chegar o fim deste mundo. Não haverá julgamento, o julgamento já terá terminado. O que será feito é a sentença. Estamos terminando o livro de Daniel. Só precisamos de mais uma profecia, que na minha opinião é a mais difícil. Com a ajuda de Deus também levaremos para você. Então poderemos continuar até o Apocalipse. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe.